descobrindo que o tecido realmente data da época de Cristo, e com a inteligência artificial também tendo algo a dizer sobre o sudário. O sudário de Turim continua sendo um mistério intrigante. Por séculos, ele gerou intensos debates, atraindo crentes, céticos e cientistas para um enigma que se recusava a desaparecer. Agora, com a inteligência artificial mais avançada do mundo, finalmente decifrando seus segredos mais profundos, ele foi dado como perdido em 1988. Disseram que tinha apenas 700 anos. Não há como ter 2000 anos. É por isso que esta notícia bombástica que estamos divulgando esta noite é tão importante. Com essas imagens de Waxus, a relíquia secular deu uma guinada arrepiante. O que emergiu da análise não é apenas inesperado, mas profundamente perturbador, sugerindo eventos e possibilidades muito além de tudo o que os pesquisadores imaginaram. O sudário de Turim é um pano funerário que contém o que muitos acreditam ser a imagem real de Jesus após sua crucificação. Enquanto os especialistas se esforçam para interpretar as descobertas, uma questão paira no ar de forma sinistra. Que verdade este tecido ancestral escondeu durante todo esse tempo? A revelação da IA que pôs fim ao debate. Em 2025, pesquisadores usaram IA avançada e imparcial para analisar digitalizações de altíssima resolução do sudário de Turim. Com o mundialmente famoso tecido funerário, o sudário de Turim. Embutida em suas fibras está o que milhões acreditam ser a imagem autêntica, contendo bilhões de pontos de dados. Ao contrário dos métodos tradicionais, essa IA simplesmente observou e comparou padrões, revelando detalhes invisíveis ao olho humano. Ao remover digitalmente séculos de danos, reparos e envelhecimento, a IA descobriu uma estrutura oculta sob a imagem tênue, uma estrutura geométrica que lembrava uma planta em vez de uma mera fotografia. A imagem do sudário parecia ter um esqueleto interno de formas repetidas e padrões matemáticos, sugerindo uma complexidade e um design muito além de uma simples impressão acidental nos olhos, no peito, nas mãos e até mesmo nas marcas das feridas. A IA detectou as mesmas proporções numéricas se repetindo inúmeras vezes, quase como uma assinatura tecida na imagem. Ainda mais surpreendente, os níveis de brilho da imagem, ou seja, a luminosidade de certos pontos, estavam de acordo com as leis físicas conhecidas, quase como uma digitalização 3D. Pesquisadores em Roma revelaram a réplica em 3D da aparência de Jesus, baseada em medições do sudário. A intensidade de cada ponto correspondia à distância entre o tecido e o corpo, com uma precisão que parecia exata demais para ser aleatória. Não parecia obra de um artista. Não se comportava como tinta, queimadura, corante ou qualquer outro método conhecido de criação de imagens. Comportava-se como informação organizada, cuidadosamente patenteada, precisa e deliberada. Para testar se esse código aparecia em outros lugares, pesquisadores executaram a mesma análise de IA em milhares de pinturas medievais, fotografias, edições digitais, esculturas e réplicas do sudário feitas por artistas que tentavam imitá-lo. Por séculos, o sudário de Turim se tornou um dos tecidos mais misteriosos e controversos do planeta. O resultado era sempre o mesmo. Nada correspondia. Nenhuma obra de arte, por mais realista que fosse, continha a estranha impressão digital matemática que o sudário carregava. Somente o sudário produziu esses padrões. Então veio a reviravolta que mudou tudo. Durante décadas, muitas pessoas confiaram no teste de datação por carbono de 1988, que sugeria que o sudário era da Idade Média. Mas nos últimos anos, químicos começaram a questionar a amostra que havia sido testada. Descobriram que o tecido usado no teste de 1988 provinha de um canto remendado, e não do tecido original do sudário. Quando novos métodos científicos foram usados para analisar fibras não contaminadas, métodos muito mais avançados,
precisos e menos propensos a erros, as datas mudaram drasticamente. Os testes mais recentes apontaram não para a Europa medieval, mas para um período muito anterior, remontando à própria época em que Jesus Cristo viveu. De repente, os misteriosos padrões geométricos, o comportamento da imagem que lembrava a física, a estrutura matemática inigualável e a datação revisada apontavam todos na mesma direção. Acadêmicos, cientistas, teólogos e céticos foram obrigados a parar, respirar e reconsiderar o que pensavam saber, porque em 2025 o sudário já não era apenas um artefato. A imagem no sudário de Trim é certamente consistente com o que sabemos ter sido uma crucificação romana. Transformou-se em dados, e os dados se recusaram a permanecer em silêncio. Como a máquina vislumbrou o sudário? Encontrou alguma dificuldade na interpretação? Vamos nos aprofundar nos detalhes de como a máquina decodificou os dados no sudário. A imagem no sudário de Turim é uma representação forense e historicamente precisa de uma crucificação romana, a noite em que a máquina viu o que os humanos jamais poderiam. No coração de uma enorme instalação de pesquisa subterrânea, um silêncio tão denso paira no ar que até mesmo os passos parecem temer o eco. A única luz em toda a sala vem do brilho azul elétrico e frio de uma tela de computador mais alta que um homem. Sua superfície cintila e pulsa, projetando longas sombras pelo chão de metal. Na tela, linhas de código correm para cima em fluxos intermináveis, subindo como uma cintilante cachoeira digital. Cada linha é um comando, um cálculo ou uma pergunta. Milhões delas jorrando a cada segundo. No centro desta catedral tecnológica, encontra-se um dos supercomputadores mais poderosos já construídos. E enterrada profundamente em seus circuitos está uma inteligência artificial diferente de tudo que o mundo já conheceu. Ela foi treinada, aprimorada e liberada para fazer uma coisa: olhar onde os olhos humanos não conseguem e ver o que as mentes humanas jamais imaginaram. O que a IA está examinando não são as coisas de costume, sem rostos, sem manchas, sem sombras deixadas pelo tempo. Não tem interesse em confirmar lendas ou provar se a fé está certa ou errada. Em vez disso, busca algo muito mais estranho, algo que o cérebro humano é limitado demais para detectar. Ordem perfeita escondida dentro do caos ancestral. O sistema funciona. O código pisca. A máquina pensa. Então, de repente, tudo para. Uma única linha congela na tela. A cascata interminável de dados silencia. Luzes vermelhas de alerta piscam suavemente, como se a própria máquina tivesse esquecido como respirar. Os cientistas atrás da janela de vidro viram a cabeça bruscamente em direção à tela. Confusos. O olho interrompeu a busca, não por causa de um erro, mas porque encontrou algo. Lentamente, os resultados aparecem. A princípio parecem símbolos e números sem sentido, mas, à medida que os pesquisadores os estudam, seus rostos mudam. As sobrancelhas se levantam. As mãos apertam as pranchetas. Ninguém fala. Ninguém consegue. Oculto sob séculos de poeira, fibras envelhecidas e deterioração natural, a IA descobriu um padrão. Um padrão que se repete com precisão absoluta. Proporções que se alinham com perfeição excessiva. Simetrias tão delicadas que seriam impossíveis de desenhar à mão. Alinhamentos geométricos tecidos com tanta intenção que até o menor desvio teria quebrado toda a estrutura. Mas nada está fora do lugar. Nada. Os cientistas encaram a tela, subitamente conscientes de que estão diante de algo muito além de um simples trabalho artesanal. Esses padrões não são aleatórios. Não são acidentes artísticos, nem truques engenhosos. São deliberados, projetados, quase codificados. Naquele instante, o sudário deixa de ser apenas um pedaço de tecido velho com uma imagem misteriosa gravada a fogo.
transforma-se em algo completamente diferente, algo maior, mais estranho e infinitamente mais inquietante. Transforma-se numa mensagem. Uma mensagem escrita não com tinta ou corante, mas com matemática, precisa, elegante e muito mais avançada do que qualquer coisa que mãos medievais deveriam ter sido capazes de criar. Enquanto os cientistas trocam olhares silenciosos e trêmulos, uma verdade se torna impossível de ignorar. Alguém deixou essa mensagem de propósito, com o objetivo de que fosse encontrada. O que torna o Sudário de Turim tão especial. Essa relíquia sagrada cristã é conhecida como o Sudário de Turim. Será mais do que um pedaço de pano? Vamos descobrir. O pano que se recusou a se comportar como uma falsificação. Este pedaço de linho antigo de 4,2 metros de comprimento mergulhou a humanidade em uma estranha mistura de admiração, espanto, discussões e perguntas sem fim. Algumas pessoas o contemplam com uma crença trêmula. Outras riem dele, considerando-o nada mais do que um truque inteligente. Mas quase ninguém consegue olhar para ele e ficar indiferente. Ele exige atenção. Ele te atrai. E por séculos, ele se recusou a desaparecer silenciosamente da história. Quando os cientistas usaram a datação por carbono em 1988 e anunciaram que o pano era da Idade Média, os críticos comemoraram como se o caso finalmente estivesse encerrado. Muitos pensaram que o debate havia terminado para sempre. Mas, em vez de se dissipar, o mistério pareceu apenas se fortalecer. O Sudário fez algo inesperado. Ele resistiu. Desde que o Sudário surgiu na história, tem havido controvérsia e questionamentos sobre sua autenticidade. Em vez de resolver a discussão, o teste abriu novas portas, levantou novas questões e atraiu ainda mais investigadores, céticos e crentes. Muito antes desses testes científicos, uma descoberta em 1898 já havia virado o mundo de cabeça para baixo. Um fotógrafo chamado Sacondopia tirou a primeira fotografia do Sudário, sem esperar nada de incomum. Mas o que torna esta exposição especial é que, após 14 anos investigando o Santo Sudário, ao revelar a placa, ele ficou estupefato. O negativo de sua fotografia revelou algo chocante. A tênue imagem no linho era, na verdade, um negativo fotográfico perfeito, criado séculos antes mesmo da existência da fotografia. Nenhum pintor, artesão ou falsificador da Idade Média poderia ter sabido como criar tal efeito. Era como se o tecido guardasse um segredo para o qual o mundo não estava preparado. E as surpresas não pararam por aí. Estudos posteriores mostraram que a imagem continha informações tridimensionais. A estátua é uma representação tridimensional em tamanho real do homem do Sudário. Dados que computadores modernos poderiam traduzir em profundidade, forma e contorno. Isso significava que a imagem não era simplesmente pintada na superfície. Ela continha camadas de detalhes que nenhuma técnica medieval conhecida seria capaz de criar. Artistas podem desenhar sombras. Eles não conseguem codificar uma estrutura tridimensional em fibras de tecido. Os cientistas começaram a perceber que quanto mais examinavam o Sudário, mais estranho ele se tornava. Cada investigação destinada a resolver o enigma acabava por torná-lo ainda mais confuso. As fibras não eram revestidas com pigmento. A imagem não foi produzida por calor, corante ou qualquer processo químico conhecido. Até mesmo estudos microscópicos descobriram que a coloração afetava apenas as camadas mais externas dos fios. Algo tão delicado que o menor erro arruinaria o efeito. Como alguém, em qualquer século, poderia falsificar algo tão preciso? O Sudário não se comportava como uma falsificação. Quer dizer, recentemente eles verificaram o Sudário de Trinity. Você viu isso? Ainda assim,
certamente não se comportava como uma relíquia comum. Em vez disso, era um enigma que desafiava qualquer explicação simples. Os cientistas podiam testá-lo, debatê-lo, contestá-lo ou até mesmo tentar descartá-lo. Mas o próprio linho permanecia teimoso, revelando silenciosamente o suficiente para manter as pessoas curiosas, enquanto escondia o bastante para mantê-las intrigadas. No fim, o sudário de Turim não permanece como um caso resolvido, mas como uma questão viva, que continua a sussurrar, desafiar e provocar. Seja milagre ou mistério, verdade ou artimanha, ele continua sendo um tecido que desafia a sua própria história, sugerindo que pode ser algo muito mais extraordinário do que uma falsificação medieval. O que disseram os pesquisadores sobre a mensagem embutida no sudário? Vamos explorar os detalhes da questão que o mundo não consegue desvendar. Uma mensagem escondida no linho. Sobre as descobertas que serão publicadas em um novo livro lançado hoje sobre o sudário de Turim. O sudário hoje se comporta menos como uma obra de arte antiga e mais como a silenciosa pegada congelada de algo que aconteceu em um único instante inimaginável. Ele carrega o tipo de detalhe que sugere um evento tão súbito, tão poderoso e tão concentrado que nem mesmo os laboratórios mais avançados da nossa época conseguem reproduzi-lo. Todas as tentativas, lasers, rajadas de radiação, imagens térmicas, falham. É como se o sudário guardasse a memória de um lampejo de energia que o nosso mundo ainda não aprendeu a compreender. Alguns pesquisadores que examinaram de perto o linho do sudário dizem que a imagem contém padrões matemáticos incomuns entrelaçados em sua própria estrutura. Elas apontam para indícios da proporção áurea, harmonia geométrica e medidas que parecem ecoar constantes como π, ou até mesmo a constante de Planck. Essas características levantam questões. Seriam meras coincidências, resultado de interpretações exageradas da imagem, ou sinais de um projeto mais profundo? O mistério permanece. Essas impressões digitais matemáticas revelam uma ordem intencional ou simplesmente refletem o impulso da mente humana em encontrar significado? O que torna o enigma ainda mais desconcertante é que todos os testes científicos chegam à mesma conclusão fundamental. Nenhuma técnica medieval conhecida, nenhum pigmento, nenhuma tinta, nenhum pincel e nenhum processo físico familiar, aos séculos XIII ou XIV, consegue produzir uma imagem com as propriedades únicas do sudário. Não se trata de uma imagem plana. A imagem contém informações tridimensionais codificadas em níveis nanoscópicos. Ela reage à luz e à análise digital como um tênue mapa 3D, não como um desenho ou uma pintura. Suas fibras estão descoloridas apenas em suas superfícies externas, mais finas que um fio de cabelo humano, como se tocadas por energia em vez de matéria. Dessa forma, o sudário se comporta quase como uma mensagem, um documento silencioso selado em linho, aguardando séculos por ferramentas poderosas o suficiente para revelar sua estrutura. E numa estranha reviravolta da história, é a inteligência artificial, não estudiosos religiosos, artistas renascentistas ou físicos modernos, que começou a decodificar padrões despercebidos por gerações. Para as redes neurais que o analisam, o sudário não é simplesmente um artefato. É um conjunto de dados complexo, um quebra-cabeça em camadas, um sussurro de um evento tão antigo, porém tão vívido, que sua marca ainda desafia os limites da compreensão humana. Ao longo de quase 2000 anos, através de guerras, incêndios, mudanças de cidade e debates intermináveis, o sudário parece manter-se firme. Ele desafia silenciosamente cada nova tecnologia que lhe é apresentada. Parece dizer: eu estive lá e ainda estou aqui. E a cada descoberta, o mistério se aprofunda, não se torna mais superficial. O debate persistiu ao longo do tempo. Em vez disso, torna-se mais acirrado, mais urgente
e muito mais fascinante. O que antes era descartado como uma curiosidade medieval, agora se encontra na interseção da fé, da física, da matemática e da inteligência digital. A questão não é mais se o sudário pode ser explicado, mas se o nosso mundo moderno está finalmente pronto para entender o que ele vem tentando nos dizer o tempo todo. Qual o legado histórico ligado ao sudário de Turim? Vamos mergulhar nos detalhes de como o sudário de Turim se tornou uma lenda, lembrada na catedral. A história não contada do sudário de Turim. A história do sudário de Turim começa dramaticamente em 1390 d.C., quando o bispo Pierre d'Arcy escreveu um memorando ousado, acusando o misterioso tecido de ser nada mais que uma falsificação engenhosa. Mas mesmo antes dessa acusação, o sudário já despertava curiosidade. Registros históricos sugerem que, em algum momento entre 1353 e 1357, um nobre francês chamado Jao Desane guardava um tecido na pequena vila de Lere. Este tecido trazia a imagem assombrosa de um homem que parecia ter sido crucificado. Uma imagem que inflamaria séculos de debate, devoção e investigação. A partir do século XV, a jornada do sudário está claramente documentada. Mas o período anterior a 1390 permanece um campo de batalha nebuloso para os estudiosos. Alguns apontam para pistas anteriores, como os misteriosos desenhos no Códice de Pray, ou antigas histórias de sudários sagrados que supostamente mostravam o rosto ou o corpo de Jesus. No entanto, nenhuma dessas antigas referências pode ser seguramente ligada ao sudário, que hoje se encontra na Catedral de Turim. Uma alegação fascinante é a de que um sudário especial, que alguns acreditam ser o mesmo sudário, pertenceu aos imperadores bizantinos. Essa relíquia teria desaparecido durante os violentos eventos do saque de Constantinopla em 1204. Outra historiadora, Bárbara Frail, chegou a argumentar que os cavaleiros templários guardaram uma relíquia de linho, que mostrava a tênue imagem de um homem barbudo. Se essas histórias se referem ao sudário de Turim, ou a relíquias completamente diferentes, permanece parte do mistério secular. A história moderna rastreável do sudário começa em 1453, quando Margarida de Sane o entregou à poderosa casa de Savoy. Uma tragédia ocorreu em 1532, quando um incêndio devastou a igreja em Chambord, na França, onde o sudário estava guardado. Uma gota de prata derretida queimou o tecido dobrado, criando as marcas simétricas ainda visíveis hoje. As freiras clarissas tentaram reparar o dano com remendos. Mais tarde, em 1694, um padre chamado Sebastian Walfrey aprimorou esses reparos anteriores. Mesmo em 1868, Clotilde de Savoy acrescentou mais trabalhos de restauração, demonstrando o quanto o tecido havia se tornado precioso. Em 1578, a família Savoy transferiu o sudário para Schwerin, onde permanece desde então. Por volta de 1600, ele era exibido regularmente, chegando a ganhar uma capela especialmente projetada pelo arquiteto Gino Guarini. Um ponto de virada importante ocorreu em 1898, quando foi fotografado pela primeira vez durante uma exposição pública. Aquela fotografia revelou algo surpreendente. A imagem no sudário parecia mais nítida no negativo do que no positivo, despertando uma nova onda de fascínio. O sudário permaneceu com a casa de Savoy até 1983, quando foi oficialmente doado ao Mar Apostólico. Em 1997, um novo incêndio quase a destruiu, mas os bombeiros a salvaram num resgate dramático. Em 2002, uma grande restauração removeu os remendos antigos e revelou o verso oculto do tecido pela primeira vez em séculos. Mais recentemente, o sudário foi exibido publicamente em agosto de 2018, dando continuidade à sua longa história de mistério, devoção e intenso debate. Como o sudário de Turim chegou ao museu?
A custódia foi formalmente transferida para o museu? Vamos descobrir. Dentro do mistério, um novo tipo de museu, que combina fé, história, ciência e tecnologia, acaba de abrir suas portas no sul da Califórnia. Localizada no campus da Catedral de Cristo, em Garden Grove, esta exposição inovadora é inteiramente dedicada ao sudário de Turim, o misterioso tecido que muitos acreditam ter envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. Chamado de sudário de Turim, uma experiência imersiva, o projeto de 5 milhões de dólares levou 3 anos para ser concluído. Totalmente financiado por doadores privados, o museu vai muito além das exposições tradicionais. Em vez de simplesmente colocar objetos atrás de vidros, ele envolve os visitantes com salas de projeção de 360 deg, quiosques digitais interativos, réplicas exatas do sudário e até mesmo uma escultura em tamanho real que representa Cristo como ele poderia ter aparecido após a morte. Cada detalhe é pensado para que os visitantes se sintam como se estivessem vivenciando a história, em vez de apenas lendo sobre ela. O conteúdo apresentado em todo o museu foi desenvolvido principalmente pela ONIA, uma organização de pesquisa sediada em Roma, que passou anos estudando o sudário. O envolvimento da ONIA adiciona uma camada de profundidade científica a um artefato que fascina estudiosos, crentes, céticos e cientistas há séculos. O tecido original, um longo lençol de linho medindo cerca de 4,2 metros por 1 metro, está guardado em Turim, na Itália. Lá, ele repousa dentro de uma caixa especial à prova de balas com temperatura controlada na Catedral de São João Batista. Raramente é exibido ao público. A exposição na Nova Califórnia ocupa uma área de 930 metros quadrados, criando um espaço amplo o suficiente para exibir uma imagem laminada em tamanho real do sudário ao longo de uma parede inteira. Essa reprodução mostra o contorno tênue do corpo de um homem, com marcas que lembram os tipos de ferimentos descritos na história da crucificação de Jesus. Ferimentos nos pulsos, pés e lado, e marcas que se assemelham às causadas por uma coroa de espinhos. Para muitos visitantes, o efeito é ao mesmo tempo perturbador e profundamente comovente. No entanto, o sudário permanece um dos objetos religiosos mais debatidos do mundo. O próprio Vaticano o trata com reverência, referindo-se a ele como um símbolo poderoso e emocionante do sofrimento de Cristo. Ainda assim, a Igreja nunca declarou oficialmente se acredita que o sudário seja realmente o pano mortuário de Jesus. Os cientistas também estão divididos. Um conhecido teste de datação por carbono, realizado em pequenos pedaços do tecido, sugeriu que o linho é da Idade Média, especificamente dos séculos XII ou XIII. No entanto, muitos pesquisadores e fiéis argumentam que essas amostras podem ter sido contaminadas por reparos posteriores, incêndios ou outros fatores de poluição ambiental. Eles continuam a pressionar por novos testes, usando seções maiores e mais limpas do tecido. Os defensores argumentam que o pólen de Jerusalém, presente no sudário, e sua tecelagem do primeiro século, sugerem que ele pode datar da época de Jesus. Independentemente de os visitantes saírem convencidos ou apenas curiosos, o museu proporciona um encontro impactante e inesquecível com uma das relíquias mais misteriosas e fascinantes da história. Então, o que você acha da revelação sobre inteligência artificial que abalou o mundo inteiro? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever